Tivemos um probleminha aqui. Deu alguma coisa aqui. Peraí. Tivemos um pequeno problema técnico. Nada demais. Tá de volta. Bom, a galera tá voltando aí. Vou falando. Né? Acho que caiu aqui. Acho que a internet às vezes fica meio instável. Não sei. Bom, mas enfim. Voltando ao que a gente tava falando, né? A ansiedade, então, ela é uma doença que paralisa, né? Ela tira o homem do seu eixo por paralisá-lo, né? O homem não consegue caminhar, o homem não consegue fazer, o homem não consegue executar exatamente por conta dessa ansiedade que o congela, né? E às vezes as pessoas chegam no consultório para mim discorrendo de outros problemas, né? Ah, doutor, eu tô... Inclusive, quando eu abri a caixinha de perguntas lá, o pessoal veio falar sobre a questão de alimentação e tudo. Ah, doutor, eu tenho um problema, não consigo parar de comer. Eu como a cada 15 minutos, a cada 30 minutos eu tenho que estar mastigando alguma coisa, eu tenho que estar fazendo alguma coisa. E geralmente é um problema de ansiedade, né? Geralmente é um transtorno de ansiedade. Eu queria definir para vocês primeiro, né, para ficar muito claro, para que isso fique nítido na cabeça de vocês, o que é ansiedade, né? O que é ansiedade de fato? Bom, a ansiedade é esse estado mental em que eu deixo de viver a realidade, em que eu tiro os pés da realidade, tiro o pé do meu agora, do meu presente momento, né, e começo a viver aqui dentro da minha cabeça, né? E isso é ansiedade por definição. É viver dentro da minha cabeça, né? Quando eu tiro os pés da minha realidade, quando eu paro de processar o meu presente e começo a viver dentro da minha cabeça. E quando eu vivo aqui dentro, né, eu sempre vou estar deslocado não só do espaço, ou seja, do espaço presente, do local onde eu estou, mas eu acabo me deslocando também do tempo, né? Então a ansiedade é aquela doença em que te leva ou para o futuro ou para o passado. O ansioso, ele é sempre assim. Ou ele tá aquela meditação do passado, né? Remoendo o passado. O ansioso tá sempre assim, eu devia ter feito aquilo semana passada. Ah, se eu tivesse começado aquilo ano passado. Ah, se eu tivesse pagado aquela conta. Ah, se eu não tivesse falado daquele jeito. E ele fica remoendo aquilo e revivendo as situações. E revivendo aquela realidade, revivendo aquele momento, né? Ou o ansioso, ele é aquele que tá no futuro, né? Ele tá no depois, no amanhã, no depois de amanhã, no daqui a um mês, no daqui a um ano. Ah, mas amanhã eu tenho que fazer isso. Semana que vem eu tenho que começar aquela academia. Ah, eu já devia estar fazendo um crossfit. Ano que vem eu vou ter que mudar e eu não sei o que fazer. Ah, daqui a um ano eu formo, eu não sei se é isso que eu quero mesmo da vida. Entende? O ansioso, ele se desloca não só do local onde ele está, né? Ele sai daquele lugar onde ele está ali, né? Daquele presente onde ele está, como ele sai também do presente em termos de tempo, né? Ele sai do agora e ele vai ou para o passado ou para o futuro. Isso é um ansioso. Essa é a ansiedade por definição, né? E isso paralisa. Paralisa por quê? Você entende que, nós, como eu falei agora há pouco, nós somos seres humanos potentes, né? Ou seja, nós temos potências, nós temos capacidades, e nós precisamos transformar essas potências em atos. É isso que nos define como seres humanos. Nós pegarmos essas potências, tudo aquilo que eu sou capaz, e transformar isso em ato real, né? O que é o grande problema aqui? O que é o grande problema? Quando eu estou vivendo aqui dentro da minha cabeça, ou no passado, ou no futuro, né? Quando eu estou fazendo esse link ou no passado ou no futuro o tempo todo, quando eu estou meditando no passado ou no futuro e não estou vivendo o agora, eu não tenho força para poder mudar a realidade. E aí, quando eu não tenho força, mas eu tento, né? Vocês concordam? O ansioso é que ele está o tempo todo tentando mudar uma realidade no futuro ou no passado, e ele fica insistindo naquilo. Ele está assim, nossa, mas semana que vem eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, eu preciso fazer aquilo outro, mas não em caráter de planejamento. Ele está só remoendo aquela informação. Ah, eu preciso mudar. A semana que vem eu vou ter que reorganizar tal coisa no meu escritório. Semana que vem eu vou ter que pagar aquela conta. E ele fica remoendo aquela conta, remoendo aquela situação, remoendo, mas ele não age, né? De fato ele não age. Por que ele não age? Porque ainda não chegou aquele momento para ele, né? E aquele momento ainda não se apresentou de fato para ele. A gente só tem poder de ação no agora. A gente só pode fazer no hoje, no agora, nesse momento, nesse local onde a gente está na nossa realidade. É aqui que a gente pode fazer. Aqui a gente tem força de verdade. Mas no futuro ou no passado, a gente não tem. Mas a gente insiste, né? A gente insiste e tenta, e tenta, e tenta, e tenta, e tenta. E ao não conseguir consecutivas vezes, a gente começa a se frustrar, né? E é exatamente essa frustração por tentar e tentar várias vezes e não conseguir, a gente começa a entrar naquele estado depressivo. É por isso que eu falo que a ansiedade de fato
ela é a mãe da depressão, lógico que ela é a mãe da depressão, né? Porque eu vou tentar insistir naquela situação e eu vou me frustrar cada vez mais, cada dia mais, por eu não conseguir mudar algo que na verdade eu já deveria saber que eu não posso mudar. Porque eu não estou nem no agora, em termos de tempo, nem no aqui, em local, né? Eu estou vivendo aqui dentro da minha cabeça. E aí eu me frustro, e eu me deprimo, e aí eu perco mais ainda poder de ação. Eu não consigo me mover. Isso é terrível, isso é terrível. Jorge, como é que eu faço? Né? Como é que eu faço? Eu não aguento mais viver essa situação. Esses dias para trás, eu atendo muito no consultório gente que chega lá com queixa de compulsão alimentar. Eu não consigo parar de comer. Não consigo. Né? Eu como quando eu tô feliz. Quando que a gente deveria comer? Eu começo sempre assim. Quando que a gente deveria comer? A gente deveria comer quando a gente tem fome. Né? É bem simples, é bem nítido. Eu como quando eu tenho fome. Mas não. Hoje em dia a gente come quando a gente tá feliz, a gente come quando tá triste, a gente come quando tá nervoso, a gente come quando tá irritado, a gente come quando tá esperando, quando a gente come quando tá trabalhando. Sabe assim? A gente não come quando tem fome. Mas por que a gente tá tomando outras atitudes que não são aquelas que a gente deve... É simples, é simples. Você quer ver? Pega essa ideia. Você imagina uma situação típica, assim, uma situação clássica. Você tá lá na sua casa, tá ali tomando um café da manhã, comendo um pão de queijo, e você fala, eu não vou comer mais pão de queijo, né? Eu tô com um propósito de fazer uma dieta, perder um peso, eu vou guardar esse pão de queijo aqui. Sobrou ali uns 4, 5 pães de queijo, você embala aquele pão de queijo e deixa ali do lado da geladeira, né? Embaladinho numa vasilhinha, né? Uma Tupperware ali, põe uma Tupperware, põe ali do lado da geladeira e vai pro seu quarto, né? Dali a pouco, você fala assim, deu sede, né? Deu sede, deu vontade de beber água, não tomei água o suficiente, eu acho que eu vou lá tomar uma água. E aí volta, né? Entra na cozinha para poder tomar água. O que o ansioso faz? O ansioso é aquele que não está vivendo naquele momento. Ele não está se propondo a fazer aquilo que ele não está fazendo aquilo que ele se propôs a fazer, né? Ele não está fazendo aquilo realmente, né? Ele não está naquele local, ele não está naquele momento de tempo temporal. E aí, a hora que ele entra ali na cozinha, né? Quando ele se propôs a tomar água, o que é a primeira coisa que ele vê do lado da geladeira? O pão de queijo. Ele vai lá e come o pão de queijo. Daqui a pouco ele volta de novo para fazer outra coisa, come mais um pão de queijo. E assim começa, né? Ou seja, boa parte das compulsões alimentares, boa parte das pessoas que não conseguem emagrecer, às vezes não precisa nem elevar o grau de compulsão alimentar, mas as pessoas que não conseguem emagrecer, Jorge, eu como o tempo todo, eu não posso ver um chocolate que eu estou comendo. Essas pessoas geralmente estão ansiosas. Não estão vivendo a sua realidade, não está com o pé no agora, né? E lembra sempre disso. O ansioso ele não está com o pé no agora, nem no local aqui, neste local, nem no tempo presente. Ele está ou no futuro, ou no passado, e em outro lugar. Nunca naquele lugar. Certo? Jorge, realmente é isso mesmo. Eu acho que eu tô passando por isso e eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer. O que eu faço? Pelo amor de Deus. Bom, claro que nos estados mais graves, né, me perguntaram isso lá na live, nas perguntas. Nos estados mais graves, a gente tem que procurar um médico, né? Tem que procurar ajuda médica. Às vezes só com ajuda medicamentosa e psicoterápica, pelo amor de Deus, né? Não é só o psiquiatra, a gente precisa do psicólogo, né? Eu conheço excelentes psicólogos que mexem com a área, principalmente de TCC, né? Uma área que eu gosto muito, e que se não for assim, não melhora. Não melhora. Sem uma psicoterapia muito bem adequada, né? Muito bem direcionada, sem um atendimento farmacológico bem estruturado, não vai melhorar. Ah, Jorge, eu não sei se o meu remédio está certo, eu não sei se eu devo parar, se aumentar a dose, parece que eu não estou me sentindo... Bom, é simples, né? Eu respondi essa pergunta lá. Se existe alguma situação na sua vida hoje em que você continua paralisado por algum motivo que seja, e essa paralisação está dentro da sua cabeça, reavalie. Às vezes realmente é ansiedade, às vezes é uma ansiedade grave, precisa de remédio, precisa de psicoterapia, né? Precisa de uma orientação de um psiquiatra, de um psicólogo, ou às vezes uma doença uma ansiedade, né? Um estado ansioso um pouco mais leve, às vezes só com psiquiatria resolve, e às vezes esses estados ansiosos mais transitórios, mais simples, Jorge, não tenho condição às vezes de pagar uma consulta com um psicólogo, de pagar uma consulta com um psiquiatra, né? E eu estou me sentindo muito ansioso ultimamente, eu não estou conseguindo desenvolver alguma coisa no meu trabalho, eu não estou conseguindo desenvolver alguma coisa no meu dia a dia. O que eu faço? Bom, aí a gente tem algumas coisas boas para fazer, né? Eu quero ensinar aqui para vocês 4 técnicas rápidas, coisas simples, né? Se você quiser anotar, se quiser, sei lá, eu vou deixar gravado, né, a live, acho que vai ser fácil de você fazer. Mas são 4 técnicas simples de a gente poder vencer essa ansiedade. Olha, essas técnicas elas são tão importantes que eu já tratei, inclusive compulsões com álcool,
né? Compulsão com cigarro, com tabaco, inclusive compulsão com droga também. Já que eu tratei isso no consultório, só com essas técnicas, só com essas técnicas. O paciente não queria tomar remédio de jeito nenhum, o paciente era totalmente em negação na fase medicamentosa. Eu falei, bom, a gente vai começar então com essa parte de psicoterapia, que são técnicas da psicologia, na verdade, né? Vamos começar com essas técnicas, né? E diante dessas técnicas você vai ver que isso vai começar a melhorar. Vou te provar que você vai melhorar com isso, e aí depois a gente entra com a medicação, né? E tive um paciente que foi muito bacana, que foi exatamente assim, né? A gente começou a trocar essa ideia e ele começou a fazer as técnicas. Com uma semana ele voltou no consultório e falou, doutor, eu quero remédio porque essas técnicas funcionam. E se você me provou que essa técnica funciona, acho que o remédio vai funcionar também, né? Então funciona, de fato funciona. E aí eu queria ensinar essas técnicas para vocês. São 4 técnicas, como eu falei. 3 delas são pra gente aplicar geralmente nas crises de ansiedade, né? O estado máximo da crise de ansiedade, né, seria a crise de pânico. Né? Síndrome do pânico também é uma patologia, né? Também tem um CID para ela, também tem tratamento farmacológico para ela e deve ser acompanhado. Síndrome do pânico precisa de um acompanhamento médico, né? Mas existem essas técnicas da psicoterapia, elas ajudam muito para essas crises de ansiedade grave, essas crises que às vezes nos paralisam, né? Tem gente que às vezes sofre um acidente ou sei lá, quase sofre, né? Já vi isso acontecer algumas vezes. A pessoa tá lá e aí, sei lá, um carro passa perto, ou ela vê um acidente acontecendo na frente dela, ou ela vai fazer uma apresentação e ela trava. E ela fala, e agora? Não consigo. Né? Teve um paciente uma vez que me ligou e falou, Jorge, eu tô aqui na frente do meu trabalho, tô dentro do carro e eu não sei o que fazer, eu não consigo sair de dentro do carro, o que eu faço? Eu falei pra ele, faz essas técnicas, faz as técnicas. São as técnicas que a gente chama de técnicas de aterramento. Funciona, eu faço sempre, faço quase todos os dias, quando eu me percebo ansioso, né? E são técnicas que de fato funcionam, né? Eu vou passar para vocês 3 técnicas de aterramento para as crises, e uma é uma técnica de aterramento, mas para ela ser feita contínua, né? Ela é uma técnica, na verdade, de trazer de volta para a realidade de forma mais contínua, de forma mais corrente, certo? Essa eu vou ensinar mais por último para vocês. Primeiro eu quero ensinar essas 3 técnicas de aterramento mais rápidas, né? E vou falar para vocês da que eu menos uso para que eu mais uso. Mas claro, tem pessoas que se dão melhor com uma, tem pessoas que se dão melhor com outra, enfim. Bom, a primeira técnica, né? Então, se vocês quiserem anotar, se vocês quiserem, enfim, fazer esse processo, como eu falei, são técnicas para te tirar da crise. Você vai fazer alguma coisa, você está esperando uma situação, você vai lidar com alguma situação e você trava. Ou então você está ansioso, você está agoniado, você está angustiado, você está comendo toda hora. E você fala, nossa, eu não sei o que fazer agora. Você vai respirar fundo e vai fazer uma dessas 3 técnicas. A primeira técnica chama técnica da respiração. A técnica da respiração, um dos idealizadores dele, ele não idealizou ela como técnica de aterramento, mas ela é uma técnica muito bem utilizada como técnica de aterramento. O idealizador dele chama Wim Hof, é um cara que ele usa essas técnicas para um condicionamento mental das pessoas, né? E ele faz com que gente que, pra vocês terem uma ideia, né? Gente que nunca correu na vida, ele põe as pessoas para 1 semana, 2 semanas, 3 semanas fazendo a técnica continuamente, e põe as pessoas para correr aí 10, 15 quilômetros na neve, no gelo congelante de cueca, né? de sunga. Claro, as ideias dele são meio malucas, né? Mas a técnica respiratória funciona. É uma técnica de aterramento. Entenda que aterramento... Por que esse nome é aterramento? Né? Aterramento é exatamente te trazer de volta para o agora, para o local onde você está e para o tempo onde você está. É isso que te tirar da ansiedade. Lembra? A ansiedade é você estar vivendo aqui dentro. Então eu preciso te tirar daqui de dentro e colocar o seu pezinho no chão de volta. Né? Como é que eu vou fazer isso? A técnica respiratória é uma técnica que consiste em inspirar e expirar de forma, né, de forma pausada, né, de forma profunda, digamos assim, né? Puxa fundo e solta até o final. Você vai fazer isso por 30 vezes. 30 vezes. Tenho certeza que a maioria de vocês, quando já passou por uma situação de nervosismo, vulgo ansiedade, né? E falou assim, nossa, eu preciso respirar fundo. Com certeza já passaram por isso. É mais ou menos isso, né? Você vai fazer, a técnica respiratória consiste em respirar fundo por 30 vezes. Ao final das 30 vezes você vai expirar tudo que conseguir, vai jogar o ar para fora. Então vai 30 vezes. Terminou as 30 vezes, você vai expirar tudo que conseguir. Esvazia o pulmão, certo? Pulmão vazio, segura o ar. Segura o tanto que você conseguir. Não é pra